boa tarde a todos. Hoje estamos aqui em entrevista com o engenheiro Cândido Ribeiro, no âmbito da publicação da segunda edição do livro Organização e Gestão de Obras, editado pela Quântica Editora, através da chancela Ensbook. Engenheiro Cândido, mais uma vez obrigada por nos ceder esta entrevista e, embora quem já tenha lido o livro tenha tido já uma oportunidade de ficar a conhecê-lo um bocadinho melhor e o seu percurso profissional, eu acho ainda assim que esta entrevista deveria começar a partir daí e pedir-lhe para nos começar a explicar um bocadinho o seu percurso após ter realizado a licenciatura em Engenharia Geotécnica no ISEP, no Porto. O que é que sucedeu depois daí? Já, muito obrigado por esta oportunidade também. Para mim é sempre um prazer abordar estas temáticas e digamos, partilhar a minha experiência com colegas e a comunidade. De forma que também fico muito satisfeito por esta conversa. Eu fiz os meus estudos no Instituto Superior de Engenharia do Porto e comecei a trabalhar, como muitos colegas, portanto, na construção civil, ou seja, na indústria da construção civil, e, portanto, a desenvolver a minha atividade numa altura que até o país ainda estava numa situação de alguma crise. 1986 foi o ano em que eu iniciei a atividade profissional, e depois houve um crescimento exponencial, um boom muito grande, todos conhecemos. Mais tarde, em termos académicos, e depois já com alguns anos de experiência, fiz, portanto, o mestrado em Georrecursos pelo Instituto Superior Técnico do Porto, de Lisboa, e isto foi em 2001, de maneira que, portanto, fui angariando mais conhecimento académico para juntar, digamos, à experiência que ia tendo em termos profissionais. Em termos profissionais, eu trabalhei em empresas sempre portuguesas, mas também algumas das empresas com uma forte atividade internacional. Com 33 anos fui para Moçambique, portanto ainda bastante jovem, assumir a responsabilidade da delegação que tínhamos na altura em Moçambique. E, portanto, foi uma experiência muito interessante, foi a primeira experiência internacional. Depois regressei a Portugal, onde estive uma série de anos bastante grande, cerca de 20 anos, e voltei depois à África para desenvolver atividade no Magreb, na Argélia, e mais tarde em Angola, e portanto aí completei uma experiência tanto da África subsaariana como da África do Magreb. Mais tarde tive responsabilidades numa empresa com um desenvolvimento de negócios na América do Sul, e mais recentemente, desde 2018, tenho a minha atividade centrada na América Central. Portanto, isto associado depois a uma outra situação na própria Europa, para além de Portugal, Roménia, por exemplo, em que tive algumas situações também de negócios nessa região. Portanto, de uma forma resumida, foi este o meu percurso profissional até aqui. Podemos dizer, portanto, que é um engenheiro do mundo, praticamente. A Como nossa considera expliquei, total. de facto, como expliquei, a minha experiência internacional de vários mercados permitiu-me uma vivência internacional grande. Se sou ou não engenheiro do mundo, não sei. Sei é que tenho sido um engenheiro que tem andado pelo mundo, e isso tem-me proporcionado vivências muito enriquecedoras, tanto a nível da minha própria formação profissional como humana. E, portanto, isso foi muito agradável e tem sido agradável, com outros prejuízos, naturalmente, nomeadamente a distância que às vezes obriga da família, mas, de facto, tem sido uma vivência
em várias latitudes e com várias culturas, o que é de facto enriquecedor. Em relação à sua obra, portanto, Organização e Gestão de Obras, que já vai na segunda edição, qual foi o mote principal que o levou a escrevê-lo? A motivação por escrever sobre organização e gestão de obras, otimizar resultados, é esse o objetivo, é otimizar os resultados, vem de há muitos anos. Quer dizer, vamos lá ver, a motivação para escrever não, mas o que me levou depois a essa conclusão, a essa motivação, vamos lá ver, os engenheiros formam-se nas universidades, mas as universidades nem sempre ou não conseguem transmitir a informação de gestão que depois as empresas de construção, nomeadamente a indústria da construção, necessita para o desenvolvimento da sua atividade. Eu não quero com isto dizer que as universidades tenham que fazer mais ou menos relativamente às questões da gestão. O que é certo é que, até porque isso é uma temática bastante discutível, e portanto eu nem sequer me sinto à vontade para estar a discutir essa questão. Mas há uma coisa que é certa, é que os engenheiros, quando acabam a formação, não estão completamente formados ou informados, melhor dizendo, para assumir cargos de gestão, o que é natural também, até porque acabaram de se formar e têm uma vivência ainda a percorrer para assumir papéis de grande responsabilidade de gestão. No entanto, as empresas da indústria da construção necessitam de bons gestores. Isso é inevitável, porque é preciso olhar para uma obra não só como uma edificação a levar a cabo, mas também como um negócio. E, portanto, esta preocupação em mim também se fez sentir. E desde jovem e que quis, enfim, combatar este déficit que eu próprio sentia. De maneira que procurei ir estudando e implementando metodologias, aprendendo com outros, naturalmente, com superiores hierárquicos que me iam também ensinando, e este entusiasmo por conseguir associar a engenharia à boa execução à melhor gestão foi tomando, digamos, um papel importante na minha atividade. Depois tive a oportunidade de participar em alguns projetos muito interessantes de implementação de controle de gestão, o que veio ainda acrescentar valor a essa minha pretensão, e de maneira que, a dada altura, eu apercebi-me que tinha um conjunto de informação, um capital de conhecimento sobre a temática que achava que devia partilhar e que seria até uma obrigação partilhar com a comunidade do setor da construção essa minha experiência. E também porque me sentia muito crítico relativamente à forma como as empresas da indústria da construção geriam de uma forma generalizada os seus negócios, e eu entendia que não devia ficar pela crítica ocasional, mas que devia fazer algo para contribuir para alguma melhoria. De maneira que resolvi começar a pôr em papel essa minha experiência de uma forma organizada, o que foi extremamente importante e interessante, porque à medida que eu ia escrevendo, naturalmente que ia sentindo a necessidade de refletir mais sobre os temas. E à medida que refletia, ia descobrindo que não tinha a resposta para todas as questões. E isso obrigava-me a estudar os assuntos e aumentar com isso o meu conhecimento. De forma que foi uma evolução que fiz muito interessante e que me satisfez muito e que me preparou ainda melhor para este problema da gestão. Depois, a dada altura, eu percebi que de facto podia ter ali um trabalho que poderia servir para outros. Se é livro ou se não é livro,
as pessoas que o lerem é que terão que avaliar, porque um livro pode ser não é só um texto, é um texto que nos leva a concluir mais do que aquilo que o próprio autor pretende. E portanto, nessa perspectiva, quem o lê poderá dizer se tem ou não valor. Agora, este trabalho teve a pretensão de servir três patamares. Por um lado, e por razão que já expliquei, os estudantes de engenharia, porque me parece que as universidades têm que, de facto, passar alguma formação de gestão, e aqui eu achei que poderia dar algum contributo aos docentes das universidades e, portanto, e aos estudantes de engenharia para perceberem os princípios fundamentais de gestão e um pouco o que é uma obra, como é que se pode organizar e como é que se deve gerir. Por outro lado, aos engenheiros recém-formados, numa ótica de os ajudar, quase como se fosse um manual de boas práticas para gerir uma obra que também, e não esquecendo, é um negócio, e um negócio tem que ser rentável. E por outro lado, mesmo aos engenheiros séniores, diretores de produção ou diretores de empresa, na perspectiva de os ajudar a formar as suas equipas. Portanto, esta foi a ideia e a motivação. Sim, e embora já me tenha respondido ao explicar um bocadinho o modo da sua obra, seria correto dizermos que todo o engenheiro é ao mesmo tempo um gestor? Vamos lá ver, um gestor, a gestão é um ato permanente de todos nós gerimos, ainda que às vezes sem nos apercebermos, ou a maior parte das vezes sem nos apercebermos, porque a gestão é a utilização dos recursos que nós temos disponíveis para atingir determinado objetivo pré-definido. Ora, portanto, nós permanentemente estamos a gerir os nossos recursos, não é? E, portanto, seja engenheiro ou não seja engenheiro, todos exercemos essa atividade. Portanto, o engenheiro, como eu disse há pouco, para além de ter que construir bem, não é? Ser um bom engenheiro na construção, tem que também gerir, porque ele está, no fundo, a construir, edificar uma infraestrutura que naturalmente está a vender, e portanto se está a vender também tem seus custos e no fim das contas aquilo tem que dar um resultado positivo, porque senão o acionista também não fica remunerado do seu risco, do seu investimento. De forma que, de facto, o engenheiro é sempre gestor. A questão é como é que se pode gerir bem, como é que essa atividade, essa utilização dos recursos disponíveis para o exercício da sua função deve ser bem exercida no sentido da maior rentabilidade. Portanto, e o trabalho vai muito à procura da demonstração das metodologias da gestão. Embora também, o livro também fala numa outra questão que é muito importante, que é como é que se define o perfil do gestor de obra, o perfil do gestor deste negócio que é a obra. E esse é um aspecto extremamente importante, porque efetivamente nós temos que ter as competências adequadas às funções. E as obras são muito diferentes na maioria dos casos, embora os seus problemas de gestão sejam idênticos, mas nós temos que conseguir, em função do mercado, em função da obra em questão, em função do cliente, da dimensão, etc., nós temos que conseguir escolher boas equipas adequadas a esse negócio e, portanto, escolher o gestor adequado a essa obra, o perfil adequado. Eu daria assim um exemplo muito prático e que todos percebem bem. Por exemplo, nós sabemos todos que o Ayrton Senna foi um excepcional piloto de Fórmula 1. E como também a Michel Mouton, isto agora para pôr aqui
enfim, os dois géneros no exercício, foi também uma extraordinária piloto de ralis. Mas se nós invertêssemos os papéis, provavelmente não teríamos o mesmo resultado. Ou seja, o perfil de um não se adequa à tipologia digamos, da atividade, da corrida do outro. E, portanto, é muito, muito importante que os responsáveis por colocar à frente do negócio, de uma obra, as equipas e, fundamentalmente, o gestor, que é o líder, o diretor de obra, como é vulgar dizer-se, saiba escolher bem, tendo em conta o negócio que existe, que negócio é que tenho, quais são as funções que este indivíduo vai ter que desenvolver e depois quais são os mecanismos necessários para atingir os objetivos. Sim, faz sem dúvida sentido e o livro dá essas capacidades para quem queira saber um bocadinho mais sobre, portanto, a gestão. Agora falando um bocadinho do que está a fazer na América Central, está neste momento a trabalhar numa obra em El Salvador, certo? El Salvador. Não. Eu sou o responsável do mercado da América Central. E, portanto, eu vim para esta função no início de 2018. Tínhamos, na altura, 2 obras de estradas na zona norte, ocidente das Honduras, e, portanto, abrimos uma sucursal nas Honduras. Hoje temos sucursal nas Honduras, na Nicarágua e em El Salvador. E temos também vindo a fazer algumas incursões na Costa Rica, mas ainda não temos aí sucursal. Portanto, já temos sucursal em três países, com obras nos 3 países, e, portanto, um dos países onde nós temos atividade é em El Salvador, onde, por acaso, hoje me encontro em visita a um desses negócios e a clientes aqui de El Salvador. De maneira que, portanto, tenho neste momento, aliás, durante este tempo, centramos a nossa atividade em 3 segmentos, do setor, que são a construção civil não habitacional, que estamos a desenvolver aqui em El Salvador, na rede de águas e saneamento, temos uma obra na Nicarágua, e também nas estradas. Estava aqui a pensar. Já me respondeu à pergunta que eu lhe ia fazer, por isso vou avançar para a próxima. Tendo em conta que está nesse trio de países, portanto são 3 países vizinhos com quem trabalha, ainda assim, sendo vizinhos, poderemos dizer que eles demonstram uma realidade totalmente diferente comparando-os uns com os outros? Aliás, até poderemos dizer que existe algum tipo de rivalidade entre os 3? Nota isso? Vamos lá. Estes países aqui da América Central, como os países, de uma forma geral, os países são todos muito diferentes, não é? Claro. Mas países com níveis de exigência, níveis de necessidade idênticos, têm problemas idênticos. E as soluções é que são diferentes, quer dizer, a forma de operar é que é diferente. Esta minha vivência no estrangeiro, em países de diferentes culturas, como é, por exemplo, a Argélia e El Salvador, por exemplo, ou Angola, ou Moçambique, são coisas muito diferentes, são culturas muito diferentes, permitiu-me perceber efetivamente que a nossa atitude perante estes mercados deve ser sempre de grande humildade, e percebermos que efetivamente quem tem que aprender somos nós. Nós, quando chegamos, não sabemos nada do mercado, ainda que pensemos que sabemos muito, mas sabemos muito, muito pouco. Veja-se, estes 3 países que focou, embora tenham a mesma língua, têm uma religião predominantemente igual, têm costumes parecidos, eles são diferentes. O simples facto de abrir uma conta bancária em El Salvador tem quesitos muito diferentes
das Honduras ou da Nicarágua. Portanto, e nós temos que perceber a razão das coisas. Quer dizer, muitas das vezes parece-nos absurdo determinado procedimento, mas ele, na grandíssima maioria, tem uma forte razão de ser. Raramente se encontra qualquer procedimento, qualquer forma de atuar, qualquer regra que não tenha uma razão de ser. E, portanto, quem está deslocado somos nós. E, portanto, nós temos que apreender e integrar-nos de forma adequada. O inverso é o caminho mais curto para o insucesso. Portanto, estes países têm uma história muito interessante e vê-se que em dado momento da sua vida, são países recentes, 200 anos de independência, não tem mais. Portanto, nós temos um país que é dos mais antigos do mundo, em termos de organização como país. Portanto, vê-se que em determinados momentos da história se uniram e defenderam causas comuns de uma forma concertada. De facto, aquilo que os une é muito mais do que aquilo que os separa. E os Estados têm consciência disso. Agora, não deixa de ter que haver um percurso longo, como aconteceu do resto na Europa. Nós hoje vivemos uma comunidade mais comum na Europa, mas os anos que isso levou. Não é? E, portanto, a rivalidade que fala, que pode até existir, passa despercebida pela intenção e pela premeditação que existe hoje de cooperação entre os povos. De resto, a rivalidade também não é má em si, pode até ser um fator motivador de desenvolvimento, não é? Sim, sim. E também são três realidades diferentes também que os diferenciam em relação ao restante mundo e também em relação a Portugal, que isto leva-me à minha próxima questão. E tendo em conta que o engenheiro Cândido passou aí o confinamento, resultado desta pandemia, sentiu que ao passar aí o confinamento, sentiu de facto o que era a distância temporal e a distância física face, uma vez que não estava em Portugal com a sua família? Ou acha que isso lhe passou, em certa medida, um bocadinho de leve? Não, de maneira nenhuma, não passou, como não passou a todos nós, mesmo a quem esteve em Portugal e nas suas casas, fechados com a sua família, em que estaria provavelmente mais confortável do que eu estive 2 meses isolado no meu apartamento, embora em boas condições, mas passei 2 meses em Tegucigalpa, capital das Honduras, em que, pronto, não saí do apartamento, mantive-me ali durante esse tempo. Sente-se naturalmente mais o isolamento. Agora, há mecanismos, hoje em dia, nós falamos, como estamos aqui a falar, nós estamos a 6 horas de fuso horário diferente, não é? De diferença de fuso horário. Nós estamos a 11 mil quilómetros de distância e estamos aqui a falar como se estivéssemos, digamos, na mesma sala. Diferentes, exatamente. Sim. Portanto, estas tecnologias ajudam e minimizam essa distância. Eu penso que todos nós aprendemos bastante sobre neste período, porque repare, aprendemos, por exemplo, que por vezes é preciso gerir à distância e como é que e a importância da comunicação, a importância dos procedimentos, a importância do rigor da informação, a importância da delegação, porque temos que forçosamente delegar mais e delegar com competência, delegar sujeito à prestação de contas. Portanto, tudo aquilo que é gestão e de uma forma geral também é abordado nesse trabalho que eu desenvolvi, foi um período em que eu me senti que foi valorizado por isso e, portanto, todos aqueles princípios da gestão devem ser ainda mais rigorosos para
conseguirmos, nestas adversidades, superá-las com mais facilidade. Sim, sim, Eu tenho voltamos um bocadinho. um pormenor, se quiser, daqui da minha vivência à distância da família, é que, por exemplo, eu, no pós-confinamento, o mesmo antes, os países atuaram sempre de maneira semelhante, mas alguns até muito À diferentes. sua A maneira, às Nicarágua, por vezes. exemplo, na Nicarágua não se passou nada. A Nicarágua nunca teve confinamento. As obras trabalharam plenamente. A única coisa que afetou a atividade na Nicarágua foram as importações, porque não vinham os equipamentos, os materiais, etc., da China, dos Estados Unidos, da Europa, dos vários pontos do mundo, e portanto porque havia pandemia, porque havia circulação reduzida e portanto as importações sofreram. De resto, o país nunca parou, nunca reduziu. El Salvador foi o país que aqui na América Central se retraiu mais rapidamente, mais cedo, e penso que até bem. Houve confinamento, aqui chamam-lhe o toque de queda, portanto é um confinamento absoluto, as pessoas não podem sair, etc. As Honduras fez de uma forma progressiva, que as pessoas não podiam sair, só podiam sair uma vez por semana para ir ao supermercado, e mesmo assim havia um controle grande. Portanto, tudo isto foi de uma forma diferente. Eu, após o confinamento, comecei a circular pelos 3 países e tive que o fazer por via terrestre, porque os aeroportos ainda estavam fechados, mas tinha necessidade de visitar clientes e os negócios. E a dada altura, quando me preparava para ir da Nicarágua para El Salvador, fui apanhado pelo vírus e fiquei 15 dias num hotel fechado. Em Tive Nicarágua. tratamento na Nicarágua, exatamente. Tive tratamento de uma médica que foi muito amável, muito simpática, a doutora Rosa Maria, que me tratou muito bem, que me medicou e que me curou, e portanto, eu passei ali 15 dias no hotel, de maneira que, pronto, são experiências que Histórias para contar mais tarde. a evoluir, exatamente. Ainda relativamente à pandemia, poderá ter existido algum período que o engenheiro achou que não era capaz de gerir? Não, quer dizer, vamos lá ver, gerir sempre, não é? Porque quanto mais não fosse, geria mal, mas o objetivo é gerir bem, não é? Como já Claro. vimos. Eu acho que nós temos, quer dizer, temos ferramentas e aqui temos enfim, equipas capazes de ter autonomia, ter delegação, não é? Portanto, olha, por exemplo, em El Salvador, a obra parou completamente, as obras pararam, mas havia, por exemplo, projeto a fazer e desenvolveu-se projeto durante esse período. Eu tive variadíssimas reuniões com o cliente. Repare, só para lhe dar uma ideia, nós estamos a executar aqui uma das obras que temos aqui a fronteira, portanto, a construção da fronteira entre uma zona que se chama Matilho, entre as Honduras e El Salvador. E isso obriga, portanto o projeto é nosso também, e portanto tínhamos uma fronteira, portanto um posto fronteiriço, tem uma quantidade, uma componente tecnológica muito grande, de controle das viaturas, etc. Portanto há ali um projeto, não só de arquitetura, mas também um projeto tecnológico muito, muito grande. E que envolve equipas multidisciplinares. Houve momentos em que tivemos variedíssimas reuniões, em que estávamos na ordem dos 10, 12 pessoas, e que um estava no Panamá, outro estava em Madrid, outro estava nas Honduras, outro em El Salvador, houve gente que estava, digamos, no Peru, portanto, Há que e as valorizar coisas outras faziam-se, tecnologias. e continuamos a trabalhar. Portanto, A gestão foi a mesma, recorreu foi a mecanismos diferentes, claro, vamos assim claro, dizer. exatamente. Engenheiro Cândido, o seu regresso a Portugal será para breve?
Não só a nível pessoal, mas também a nível profissional, principalmente. Hoje eu tenho, hoje, e comigo a empresa, naturalmente, temos um conhecimento do mercado muito maior. Portanto, são 3 anos aqui neste mercado e, portanto, conhecemos, digamos, os players, nós conhecemos as pessoas, nós conhecemos a cultura, nós conhecemos os procedimentos. Portanto, nós temos um domínio do mercado muito grande. Por outro lado, temos equipas estáveis, portanto, equipas que fomos montando e muitas desses nossos técnicos são, inclusivamente, locais, são dos países onde estamos a atuar, em El Salvador, são hondurenhos, são nicaragüenses. E isso dá também uma maior estabilidade. Portanto, hoje eu já estou, neste momento, a dividir-me mais entre a América Central e Portugal. Portanto, já consigo, até por aqueles motivos que ainda agora falamos das novas tecnologias, da possibilidade de comunicação, etc., já consigo estar muito mais tempo em Portugal e, portanto, já estou a fazer, digamos, essa maior divisão. Agora, só Deus sabe o que vai acontecer amanhã, portanto, vamos andando e vamos vendo. E falando também agora então no dia da manhã e olhando para o futuro, quais são os seus planos? Podemos esperar novas obras? Tem ainda uma carta em aberto? As obras são, os projetos são, digamos, o motor da nossa vida, não é? Do desenvolvimento, daquilo que nós vamos fazer, vamos fazendo. Eu até me estava a referir, eu se calhar que não me, peço desculpa, não expliquei, novas obras a nível Eu sei, do livro. Sim, sim, da escrita, digamos. desculpa então, desculpa. Eu percebi, mas há uma coisa que me entusiasma muito, que eu gosto muito de fazer e que vou fazendo, e que é escrever. Escrever porque à medida que se escreve, vai-se refletindo, como há pouco dizia, e vai-se percebendo a origem dos problemas, a razão das coisas, e obriga-nos a estudar e a chegar mais longe. E, portanto, eu de vez em quando faço alguns apontamentos e escrevo algumas coisas. Se isso depois se vai traduzir mais tarde, daqui a algum tempo, numa outra redação de um outro livro sobre o tema, não sei. Poderá acontecer. Como também poderá acontecer qualquer coisa mais inovador, diferente, até no desenvolvimento do próprio livro que eu escrevi. Repare, a Organização e Gestão de Obras, Otimizar Resultados, tem um conjunto enfim, de reflexões e procedimentos e metodologia, e apresenta metodologias e apresenta também uma ferramenta que está online e que se pode ir buscar, que se pode trabalhar, etc. Diria eu que até bastante básica no seu conceito na sua montagem, até porque eu não pretendia pôr uma coisa muito complexa, era importante que fosse uma ferramenta que as pessoas pudessem manusear, alterar, mexer e portanto, teria que ser uma coisa muito simples, está feita em Excel, Intuitiva, e, portanto, certeza. é básica. Agora, pode haver o desenvolvimento dessa mesma ferramenta de uma outra forma, não é? Vamos ver, vamos ver. Sim, e quiçá a próxima entrevista não será também um bocadinho sobre isso. Engenheiro Cândido, resta-me agradecer este bocadinho. Sei que estamos em fusos horários diferentes e que aí são, se não me engano, cerca de 8 da manhã. 9h15. Obrigada, madrugou para nos dar esta entrevista, quase que podemos dizer isso. Esperamos vê-lo em breve, eventualmente presencialmente, quando vier aqui a Portugal. Por último, a quem quiser saber mais sobre esta obra, poderá consultá-la na nossa editora ou também no nosso site, nossa livraria online, na bookie.pt. E resta-nos despedirmos todos. Mais uma vez, obrigada, engenheiro, por nos ter facultado. Passarei-lhe depois esta entrevista, como está a ser gravada também para ver. E mais uma vez, obrigada. Eu só queria aproveitar para acrescentar uma coisa, se me permite. Claro. O livro tem um endereço eletrónico, portanto um e-mail, que eu visito com regularidade.
Tem sido interessante porque tenho efetivamente partilhado algumas conversas com colegas, até fora de Portugal, pessoas que vivem no Brasil, por exemplo, e com quem tenho partilhado e até colaborado numa outra situação. Portanto, há uma coisa que eu garanto a quem ler o trabalho que eu fiz, é que eu estou totalmente disponível para conversar, para trocar impressões, para abordar temas através do link, através do telefone, através de conversas presenciais, como seja necessário. Portanto, estou disponível para essas conversas sempre. E se me deixar, eu até poderíamos incluir o e-mail no fim deste vídeo para quem, após esta entrevista, queira também partilhar consigo ou debater algum tema, se calhar seria interessante.